guardado o teu povo. Continua, Senhor, através do teu Espírito Santo, a nos conduzir, Senhor, a falar conosco, pois queremos te ouvir nesta noite. Receba, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, onde quer que esteja, Senhor, uma pessoa colocada, Senhor, para ouvir a tua voz, que ela possa ouvir nesta noite, que nada, Senhor, lhe prenda a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar e queremos te agradecer e apresentar este culto a ti, Senhor. Receba, Deus, nesta noite, toda a nossa oferta de gratidão através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, adorá-lo, glorificar o seu nome através do louvor. Enquanto os meninos se preparam aqui, nós não teremos nenhuma voz feminina nesta noite, nesse lugar, mas eu sei que aí na sua casa tem muita voz feminina e você vai poder se unir aí para adorar o Senhor. Lucila também estará aí na sua casa adorando ao Senhor com essa voz que Deus lhe deu para ministrar aos corações. Aleluia. Graça e paz, queridos irmãos que nos acompanham. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele é a única razão da nossa existência, a única razão da nossa vida. Por isso nós estamos aqui. Sem Ele, não estaríamos aqui nessa noite. E o mais maravilhoso que podemos crer nessa noite, nós cremos nisso, é que Ele está aqui no nosso meio, está aí. Ele é onipresente. Vamos glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle de todo o seu coração, de todo o nosso coração. Curve-se, dobre-se, se quebrante nessa noite diante do Senhor. Derrame o seu coração, rasgue o seu coração diante do Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, Tu és a única razão da minha adoração. Eu te louvarei.
Peça ao Senhor nessa noite, abra os olhos, Senhor, do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, ó Deus. Eu quero te exaltar, eu quero te adorar. Eu quero, Senhor, me derramar na tua presença. Adore o nome do Senhor. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Senhor.
dado tanto, tem nos dado tanto, tem derramado tanto de sua misericórdia, de sua graça. E a graça do Senhor nos baixa, querido. A graça do Senhor, ela é suficiente na nossa vida. Quando recebemos a graça do Senhor na nossa vida, ficamos sem palavras, ficamos sem reação alguma, pois aquilo nos constrange, aquilo nos leva a um lugar onde nunca poderíamos estar, que é na presença gloriosa do Senhor Jesus. Adore a Ele e diga isso: a tua graça me basta, Senhor, a tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será a vez que quando o rosto escondo o rosto pra que veja tua face e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Que o Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me dá, Tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer o que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será triste quando escondo o rosto pra que veja tua face e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. O Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. Senhor, somente Tua presença em nosso prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença
Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus disse que a graça dele nos bastava. Queridos, hoje pela manhã nós tivemos um estudo abençoado dado pelo pastor Cícero, na carta de Tito, capítulo 2, e ele falava exatamente de vivendo debaixo da graça. Essa graça, ela foi anunciada no Velho Testamento e manifesta, na verdade, no Novo Testamento para a eternidade. A graça está associada à misericórdia de Deus, e é por essa razão que nós estamos aqui, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E será que nós estamos, na verdade, dizendo ao Senhor: Senhor, a tua graça é o que me basta? O apóstolo Paulo, ele disse isso com muita propriedade, mas nós precisamos também estar dizendo nesses dias que a graça do Senhor nos basta, porque ela é suficiente para nos fazer andar de cabeça erguida, vencer as batalhas e saber que o nosso Deus está vivo, está contemplando a nossa vida, está, na verdade, conduzindo tudo na palma da sua mão. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder adorar e bendizer o seu nome. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. O povo, enquanto você abre aí, o povo de Judá, ele fez aliança com os egípcios para se proteger da Síria e rejeitou o conselho de Deus, das promessas, e preferiu a capacidade humana. Eles abriram mão da palavra e preferiram a capacidade humana. Eu quero que você acompanhe essa leitura do verso 1 ao verso 11 de Isaías, capítulo 30. Esse homem que foi levantado para falar das grandezas de Deus, para coibir o pecado através da palavra. Esse homem que abriu a boca e disse que era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E diz assim, Isaías capítulo 30, o verso 1: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma coberta, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que desceram ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoar, e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharam de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão e o basilisco, e a áspide ardente voará. Levarão as costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as cocovas de camelos os seus tesouros, a um povo que nada lhe aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós, e que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganaduras lisonjas. Desvia-nos do caminho, apartai-vos da vereda, faze-o que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Esse povo abriu mão da presença do Senhor para confiar nos homens e pagaram um alto preço. Nós precisamos, na verdade, tomar conselhos com o próprio Deus, conselho com o Espírito Santo de Deus, conselho com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conselho
com a palavra de Deus, conselho com homens que vivem a palavra de Deus. Quantas pessoas não estão tomando os conselhos errados e pagando um alto preço? Esta é a oportunidade da igreja se sentar diante da presença do seu Deus para tomar o conselho para viverem daqui em diante. Porque essa oportunidade que Deus nos dá para essa tremenda reflexão é para que a igreja continue adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que está acima de todo nome, debaixo da terra, em cima, no céu. Esse nome que te resgatou do lamaçal do pecado, esse nome que tirou das entranhas do pecado, que tirou a você e a mim das garras do inimigo. Vale a pena, querido, servir a esse Deus. Esteja atento ao que está passando pela sua vida nesse momento, esse filme que está passando. Olhe para trás, mas projete a sua vida diante de Deus, porque o futuro pertence ao nosso Deus. E Ele tem preparado isso para mim e para você, para que a gente esteja refletindo sobre a nossa própria vida, porque o nosso Deus, Ele há de abençoar o seu povo de uma forma sobrenatural. Eu creio que esse momento vai passar e nós vamos poder adorar esse Deus de uma forma tremenda, maravilhosa, com muita gratidão, como nunca. Vamos amar esse Deus como nunca, meu querido. O amor que ardeu no dia da nossa conversão, ele tem que estar realmente dentro do nosso coração, queimando. Faça desse momento um momento único na sua vida. Utilize esse momento com sua família, adore ao Senhor. Faça com que a presença do Senhor seja atraída neste lugar. Clame ao Senhor. Nós estamos realmente em um culto livre nas nossas casas, aqui nesse local que foi preparado, esse altar. Mas você tem acesso livre, liberdade para engrandecer o nome do Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que as enfermidades que tentam nos assolar, elas batam em retirada. Que a gente passe esse momento dizendo: só o Senhor é Deus. É Ele quem dá a ordem para que tudo aconteça. É Ele que dá a ordem para que tudo cesse. E assim a igreja continue servindo a esse Deus. Porque essa alegria que está dentro do nosso coração de estarmos em comunhão uns com os outros, ela foi dada pelo próprio Deus, quando o salmista disse lá no Salmo 133. Jesus, quando ele, lá em Lucas 19:5, quando ele vem pelo meio do caminho, ele encontra Zaqueu, que está sobre uma árvore, um publicano, que quer a presença do Senhor na sua vida. E Jesus disse: olha, desce daí, porque eu vou estar na tua casa. Jesus, ele queria esse momento de comunhão com Zaqueu. Jesus, ele tinha comunhão com os seus discípulos, e nós estamos nessa comunhão. Você está aí com a sua família em comunhão. Nós estamos aqui em comunhão com o nosso Deus. É por isso que essa comunhão arde tanto no nosso coração. Paulo foi levado, foi esbofeteado, foi preso, foi levado ao cárcere, estava sob vigilância. Estava ele e Silas em comunhão, adorando ao Senhor, sem se importar com a situação. Mas eles estavam ali no propósito de adorar o Senhor, impedidos de estar em comunhão lá fora, mas lá dentro estavam, dentro do seu coração, na sua intimidade com o seu Deus, abrindo a sua boca, rasgando o seu coração para adorar ao Senhor. A tal ponto que aquele carcereiro quis também ver essa família reunida na presença do Senhor. E foi isso que a palavra do Senhor fez. Então nesses dias vamos estar adorando ao Senhor na nossa casa. Vai chegar um momento sim, e nós vamos fazer isso com muita gratidão ao Senhor, porque é Deus quem controla todas as coisas. Se Ele disser que é para a gente permanecer abraçando, amando, apertando a mão, isso vai acontecer, porque nada vai nos impedir de adorar o nosso Deus. Ainda que estejamos em algum quarto, talvez você esteja isolado em um quarto, saiba que o Senhor está aí com você, está ao seu lado. O Espírito Santo de Deus, Jesus, para te abraçar, para te consolar, para enxugar essa lágrima que tem caído. Mas nós louvamos a Deus, porque o povo de Deus é um povo que crê nesse Deus que um dia virá buscar a sua igreja. E você vai estar aí na sua casa adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, em comunhão com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tu és santo, meu Deus, tu és grande. Bendito seja o teu nome, Senhor. E um novo coração do Pai, coração regenerado,
até na sua própria família seja difícil cantar algum louvor. Mas eu creio que Deus está nos preparando para isso, para que a gente possa realmente olhar no olho do nosso irmão, apertar a mão dele e dizer: eu preciso de você, porque é isso que Deus quer da nossa vida. Querido irmão, que a gente possa dizer isso com muita propriedade, com muito amor. Esse é o ensinamento que o Senhor nos dá. Por isso que nós cantamos com tanta alegria, porque eu sei que muitos de nós estamos sentindo esta falta, além de dizer isso, de abraçar também o nosso irmão. Mas vai chegar essa hora da gente estar diante desse irmão, que nós aí do outro lado, e aqui cantamos dizendo: eu preciso de você, querido irmão. É muito forte diante de Deus, porque é isso que Deus quer. Ele quer nos abraçar, Ele quer, né, que a gente sirva uns aos outros, e que o Senhor continue nos usando desta forma. Vamos continuar adorando ao Senhor, louvando e bendizendo o seu nome. Aproveite esse momento, adore ao Senhor, glorifique o seu nome. Aleluia. Seu sofrer participar, em sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
Poderoso é o nosso Deus. Em todo tempo Ele é poderoso, em todo tempo o seu poder não muda, não é menor ou é maior. Ele é poderoso. O nosso Deus é santo. Glorifique o nome do Senhor, continue adorando o nome do Senhor, dizendo essa verdade: poderoso, poderoso é o Senhor. Glorifique, exalte. Eu sei que na nossa casa pode haver alguma distração, pode haver alguma interrupção, mas concentre-se o seu coração, a sua mente no Senhor Jesus. Concentre-se nele. Feche os seus olhos. Adore o nome do Senhor, exaltando, engrandecendo o nome dele em espírito e em verdade. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus.
por aqueles que têm abençoado a obra do Senhor. Em Provérbios capítulo 3, 2 versículos que eu quero ler com a igreja, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Você pode dizer, mas irmãos, o momento realmente é difícil. Há um desemprego em massa, está delicada a situação, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem suprido a todos nós. Eu louvo a Deus pela visão desse Deus, de abençoar o seu povo, para que o seu povo seja grato a Ele em toda e qualquer circunstância. Mas você que está em condições de fazer isso, não é por obrigação, é algo diante de Deus, é porque a palavra do Senhor determinou que nós mantivéssemos a casa dele na terra. E aquele que está em condição, está aí na sua frente, né, a conta, o número da conta da Caixa Econômica, você vai poder assim fazer. Eu sei que muitos irmãos têm feito, outros têm trazido, né, até a igreja, mas que Deus Ele abençoe a sua vida e você possa realmente estar voltando ao trabalho. Nós cremos que Deus Ele vai abreviar esse tempo, nós vamos poder voltar a trabalhar, poder fazer com alegria esse momento tão importante na vida do cristão. Mas eu quero nesse momento orar pela sua vida, você que tem abençoado esta obra. Nós sabemos da necessidade do momento, dos compromissos a serem honrados pela igreja, e eu creio que Deus vai estar lhe abençoando para essa finalidade. Pai querido e amado, eu quero neste momento pedir a tua bênção sobre a vida dos irmãos que têm abençoado essa obra, Senhor. Que tu venha, Senhor, abrir essas portas para que a tua igreja continue, Senhor, abençoando o teu reino aqui na terra, Senhor. Abençoa na vida dos patrões, ó Deus, para que as estratégias venham, para que o governo, ele faça realmente as medidas corretas, para que o teu povo possa ir buscar o seu sustento, porque a Bíblia diz que é do fruto do seu trabalho, que é do seu suor que viverá o homem. E eu sei que há muitas pessoas ansiosas, querendo trabalhar e não estão podendo ir, Senhor. Mas em nome de Jesus, dá estratégia nesses dias. Os homens estão sentados, pensando como fazer, mas que as decisões que venham a ser tomadas, sejam guiadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, para que a gente volte, ó Deus, a manter as nossas casas, os pais de famílias. Repreenda, Senhor, toda e qualquer tristeza daqueles que estão em casa, porque nós cremos que Deus tem suprido, mas vai dar a condição deste homem e desta mulher continuar mantendo a sua família e também abençoando a tua obra na terra, Senhor. Queremos te louvar também, Senhor, pela vida dos pastores, ó Deus, que tu abençoe a vida do pastor Camilo, a vida da sua esposa, de toda a sua família, do pastor Edilson e toda a sua família, do pastor Bernardino e toda a sua família, do pastor Cícero e toda a sua família. Dá, Senhor, estratégia a esses homens para conduzir o teu rebanho em um momento tão particular, Senhor, de tanta intimidade que eles estão tendo contigo, Senhor, para que a gente continue firmado na palavra, Senhor, pelo teu Espírito, meu Deus. Eu quero também pedir a tua bênção sobre cada um que aqui está nesta noite. Ó Deus, vamos mais uma vez adorar o teu nome através de um louvor, e em seguida vamos ouvir o teu recado através do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Ao sentir
Seja o nome do Senhor. E de uma forma tão maravilhosa, o Senhor tem falado ao nosso coração. E nós pedimos a Ele nesta hora que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar, a falar no mais profundo de cada coração. Você que está em sua casa, em algum cômodo, quem sabe na sala, no quarto, em algum lugar, ouvindo esta palavra, em família ou solitário, resguardado de alguma outra atividade que esteja acontecendo na sua casa, se sinta nesta hora acolhido por esta graça maravilhosa, a graça do Senhor. Eu quero nesta noite partilhar com você um dos textos que particularmente fala muito ao meu coração, sobre a conversão do carcereiro em Filipos, na cidade de Filipos. Eu quero partilhar, na verdade, alguns fatos relacionados à sua conversão, mas para que possamos entender os desdobramentos desta segunda viagem de Paulo, precisaremos necessariamente nos situar usando o contexto que vai desaguar naturalmente na conversão do carcereiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 27. Vou ler a Bíblia aí, deixa aberta enquanto estaremos ministrando a palavra do Senhor. Está escrito: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A resposta de Paulo e Silas, quando responderam à pergunta do carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Naquela mesma ocasião, diz o texto, lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Querido e amado Senhor, nesse momento, ó Deus, quando nós estamos de posse da Tua palavra, a nossa oração, ó Deus bendito, é que o Teu Espírito fale-nos de forma muito clara nesta noite, movendo
os nossos corações, alcançando os corações, alcançando almas nesta noite, pessoas que precisam entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que não existe outra ponte, outro elo entre Deus e os homens que não seja o próprio Jesus Cristo, Senhor da glória. E nesse momento, ó Deus, nós pedimos também que o Senhor jogue luz na nossa mente, iluminando-nos, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra nesta noite e voltarmos, meu Senhor, para as nossas atividades, mesmo nas nossas casas, ó Deus, animados e motivados a vivermos, ó Deus, a cada dia para o louvor da Tua glória. É esta, meu Deus, a nossa oração, e a fazemos em o nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é: ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode impedir os planos de Deus. É verdade que na história nós encontramos, a história secular e bíblica, diversas pessoas que intentaram, e até de forma insistente, persistente, impedir os planos de Deus. Claro que inutilmente, porque aquilo que Deus decretou é imexível. Deus, quando tem um projeto a ser executado, nada e ninguém, nem mesmo o inferno pode impedir. Deus é Deus em todas as suas instâncias. Se Deus preparou todas as coisas, ninguém vai impedir que Ele não concretize aquilo que planejou. Por que estou dizendo isso? Na Bíblia Sagrada nós temos um exemplo clássico envolvendo o profeta Jonas, que Deus tinha um projeto a ser executado lá em Nínive. E Jonas resolveu burlar ou simplesmente fugir, tentando naturalmente impedir ou fazer com que Deus agisse diferentemente, sem a sua presença. Deus o chama, ele diz sim, mas ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Nós sabemos a história e dos desdobramentos de a vida marcada pelo medo e pela tentativa de frustrar os planos de Deus. Jonas pagou um preço muito alto e Deus, naturalmente, concretizou os seus intentos. Estou dizendo isso porque Deus tinha projetos para aquele homem, aquele carcereiro na cidade de Filipos. Quero chamar a sua atenção para que juntos possamos ver alguns pré-acontecimentos da conversão do carcereiro. Percebam aí que Deus, ele tinha um projeto que envolvia Paulo e Silas. No final do capítulo 15, houve um litígio, houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, que mais uma vez Barnabé queria que nesta segunda viagem, Paulo levasse João Marcos, que havia desistido na primeira viagem, na Panfilha, quando voltou para Jerusalém. E desta feita, novamente, a Barnabé, ele insiste com Paulo para que ele levasse a João Marcos nesta segunda viagem. E claro que Paulo resistiu, firmou de que não era possível levá-lo naquela viagem. Ora, como Deus é maravilhoso! Para aquela empreitada, Deus tinha preparado Silas, ou Silvano, e não João Marcos. Aqui nós vamos adentrando na segunda viagem missionária de Paulo. Deus tinha planos para Paulo e Silas, para que fosse concretizado este projeto lá na cidade de Filipos.
Uma coisa que me chama a atenção é que havia outras pretensões no coração de Paulo. A segunda viagem, você pode olhar aí os versículos 6 e 7 do capítulo 16, que Paulo e Silas estavam, na verdade, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de preparar ou de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Ou seja, nos planos de Deus estavam Paulo e Silas, como bem está aqui muito claro, a região da Macedônia. Deus estava apontando para Paulo que era hora de alcançar a Macedônia e, consequentemente, a cidade de Filipe. Escutem-me bem, ninguém pode impedir os planos de Deus. Deus estava na sua visão pré-determinada alcançar aquela região a partir da cidade de Filipos. Então, nos planos de Deus estava ali aquela região e aquela cidade. Diz nos versículos 9 e 10 que naquela noite, quando o Espírito Santo impede Paulo e Silas de permanecerem transitando ali na Bitínia e na Frígio-Gálata, Deus então faz com que Paulo seja tocado, marcado por uma grande visão à noite. Diz versículo 9 e versículo 10. À noite sobreveio a Paulo, na cidade de Troade, uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vejam que coisa maravilhosa. O Espírito impede Paulo e Silas de permanecerem na região frígio-gálata, e numa visão eles naturalmente entenderam isso, e naquela mesma noite em Troade há uma visão, há uma revelação, há um descortinar da vontade de Deus no que diz respeito a um projeto que Deus vai executar na região da Macedônia, bem como na cidade de Filipos. Coisas que por vezes nós não entendemos, mas é Deus que está no controle da vida de Paulo e Silas, e acredito que esteja também no controle da sua vida. A noite sobreveio, e o mais extraordinário é a súplica, é o pedido deste varão macedônio: passa na Macedônia e ajuda-nos nesta visão. Então Paulo e Silas, Paulo em especial, entende perfeitamente que é Deus que está ali sinalizando a sua partida, e imediatamente então Paulo e Silas obedecem à voz de Deus, à visão de Deus, ao chamado de Deus, porque Paulo e Silas têm absoluta convicção que nada e ninguém podem impedir o projeto ou os planos de Deus, que Deus realmente predeterminou. Isso é maravilhoso. Então eles obedecem. Por outro lado, nos planos de Deus estava também esta visão. Nos planos de Deus estava ali em Filipos uma reunião de oração. Assim que eles se situaram, sabendo que Deus estava ali sinalizando a partida destes irmãos para a região da Macedônia, eles foram imediatamente, versículo 10, a partir do versículo 11 a versículo 15, quando eles chegam
na região da Macedônia. A cidade principal é Filipos, que era uma cidade militar, não comercial, uma cidade que era vista como um campo militar, um quartel militar dos romanos. Paulo vai exatamente para aquele cenário e ele se depara ali com uma reunião de adoração, de oração, a partir do versículo 11, aonde Deus já tinha um projeto para ser concretizado na vida de uma mulher chamada Lídia. Ela que era de Tiatira, vendedora de púrpura. Ela era comerciante, mas estava em Filipos. Por certo, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que tinha uma sede de Deus, que tinha uma necessidade de estar com Deus. E parece-me que ela é alguém que mobiliza uma certa reunião, que é bem provável ser de oração. E lá Paulo e Silas vai também participar. E esta mulher entende a palavra do Senhor, aceita Jesus Cristo. O versículo 14 diz que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, ou seja, o Espírito Santo rasgou o seu coração e a alcançou por sua maravilhosa graça. Daí então Paulo começa a entender que nos planos de Deus havia uma mulher sedenta, carente, necessitada da graça de Deus. Mas não somente isso, nos planos de Deus na cidade de Filipe também havia uma jovem que era explorada, escravizada por Satanás e explorada por senhores. A jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Percebam que a partir do versículo 16, essa história, ela é também registrada por Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Ali, nos planos de Deus, havia uma jovem encarcerada espiritualmente, que precisava de libertação. Aquela jovem endemoniada que dava lucro àqueles senhores, todos os dias ali explorada, cruzavam com Paulo e Silas, e ela realmente era usada e até elogiava Paulo e Silas, dizendo que eles eram homens de Deus. E diz o texto que Paulo discerniu pelo Espírito que havia sobre ela um espírito de engano e a libertou do cativeiro espiritual, e que ela teve de fato assim uma libertação extraordinária. E com isso os seus senhores ficaram furiosos com Paulo e Silas. Nos planos de Deus havia uma mulher que precisava da graça de Deus. Nos planos de Deus havia uma jovem que precisava da graça de Deus, que precisava ser liberta do poderio de Satanás na cidade de Filipos. Mas nos planos de Deus, vamos além, nos planos de Deus estava a prisão de Paulo e Silas. É verdade, porque isto vai culminar com a prisão de Paulo e Silas. Os seus senhores os denunciaram e eles acabaram diante das autoridades sendo lançados no cárcere. A prisão também estava nos planos de Deus. Talvez você não precisa ir a compreender isto, não precisa. Porém é importante salientar de que nada acontece sem que Deus não tenha planos, não tenha propósitos. Pois na prisão, nos planos de Deus, lá tinha prisioneiros e o carcereiro. Está entendendo? Quando Deus quer alcançar vidas, ninguém e nada pode impedir. De outra maneira, estes personagens que nós estamos destacando não ouviriam, não creriam no Evangelho, que é poder de Deus. Portanto, o agir de Deus
é maravilhoso, é gracioso, difere do agir do homem. Deus age diferentemente. Então Paulo e Silas se encontram agora aprisionados, e somos informados de que por volta da meia-noite, uma vez que foram surrados, que foram maltratados, que foram jogados no cárcere, nos diz o texto, por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas estão orando e louvando a Deus. Estava nos planos de Deus aquele culto na prisão. O culto na prisão não foi circunstancial, mas providencial. Estava Paulo e Silas por volta da meia-noite, orando a Deus, louvando a Deus, porque vidas começaram a ouvir e serem libertas pelo poder do nome de Jesus, ali em Filipos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque eles viram a Deus na visão, implorando na figura daquele varão macedônio, aquele homem que estava chamando para que eles passassem ali. Era Deus usando aquela visão para que despertasse no coração de Paulo e Silas o desejo de cumprir, e eles o fizeram, porque Paulo e Silas, volto a repetir, eles eram homens íntimos de Deus, e quem é íntimo de Deus está aberto às experiências com Deus, e logo estão dispostos a obedecerem a voz e a palavra do Senhor. Ali em Filipos, eles estão louvando, eles estão orando a Deus, e diz o texto que os demais prisioneiros ouviam o que estava se processando na cela, a oração de Paulo e Silas, o louvor de Paulo e Silas estava ecoando naquela prisão, e os prisioneiros ouviam, e eu creio que o carcereiro, o que guardava os presos, também estava ouvindo aquela oração e aquele louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Os planos de Deus são lindos, meus amados irmãos, mas não somente isso. Deus também, em seus planos, tinha um terremoto providenciado. Deus preparou um terremoto, e a partir desse terremoto é que vamos chegando numa conversão extraordinária também, no caso do carcereiro e de seus familiares. Mas o terremoto, ele foi planejado por Deus, de maneira que ninguém morreu, ninguém ficou ferido, ninguém. Diz o texto no versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, isso é importante, todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Então era Deus que estava no controle, desde a vinda de Paulo e Silas, desde esses acontecimentos até então, e tudo que vai ainda acontecer, é Deus que está no controle, é Deus que está ali conduzindo todas as coisas. Maravilhoso. Portanto, deixe-me extrair aqui 4 fatos envolvendo a conversão do carcereiro, a partir do versículo 27. O primeiro fato que salta aos nossos olhos é o desespero circunstancial. Primeiro fato, o desespero circunstancial. Esse desespero se deu exatamente pelas circunstâncias que o carcereiro presenciou. Era noite, por volta da meia-noite. Portanto, no momento inusitado, inesperado,
algo anormal, digamos assim, o de repente de Deus acontece em momentos inesperados na nossa vida. E mais uma vez, meus amados irmãos, creio eu, que esse carcereiro ficou desesperado. Por isso nós salientamos que esse primeiro fato foi exatamente o desespero circunstancial deste que guardava os presos. Esse desespero era simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque ele sabia que se um detento ou os detentos fugissem, ele pagaria com a própria vida. Era a lei romana. Aqueles que guardavam os prisioneiros eram responsáveis pelos prisioneiros, teriam que dar conta deles. Caso algum deles ou todos eles escapassem, não tinha outra desculpa, não tinha outra saída a não ser a morte do responsável, no caso o carcereiro. Por isso ele está desesperado. O texto nos diz que o carcereiro despertou do sono. Nunca houve aquilo, nunca aconteceu coisa tão grandiosa. Ele estava repousando, ele estava dormindo, ao som dos louvores de Paulo e Silas. Dormia como a criança. Mas acreditem que ele foi despertado com o barulho do terremoto. Despertou do sono e ele viu abertas as portas do cárcere. Que faz ele? Ele puxa a espada e quer tirar a própria vida. No seu desespero, ele puxa a espada e quer tirar a própria vida. O texto diz que iria suicidar, ou seja, iria tirar a sua própria vida, tirando conclusões precipitadas no escuro, de que aquele evento tinha libertado todos os prisioneiros, e que era inusitado o fato deles permanecerem no mesmo lugar. Impossível, mas é Deus que está no controle, é Deus que está fazendo com que as coisas sejam muito bem orquestrada e seja culminada na salvação daquele homem que era tão preso, tão prisioneiro quanto aqueles que estavam realmente por trás das grades. Este, no texto, permitam-me dizer que era o mais prisioneiro de todos, o carcereiro. Estava fora, mas o seu cárcere era espiritual. Ele quis tirar a própria vida, supondo que eles estivessem fugindo, mas diz o texto que Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal. Paulo gritou em voz alta: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Todos aqui estamos. Ninguém fugiu, ninguém debandou. Acredito que todos entendiam que aquilo que havia acontecido era obra divina, era obra sobrenatural. Paulo era um homem acostumado a ver as intervenções de Deus, mas para aqueles prisioneiros e para o carcereiro, aquilo era um evento inexplicável, pois a gente que serve a Deus sabe que o nosso Deus é um Deus de intervenções, é um Deus de manifestações extraordinárias. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus resolve intervir na vida de uma pessoa, de uma nação, de pessoas de forma geral, ninguém pode impedir. Então, para Paulo isto era normal, portanto todos ali estavam. O primeiro fato é o desespero circunstancial do carcereiro. Mas o seu coração, através desses eventos, o Senhor está
alcançando, está abrindo o caminho para que ele possa entender que é Deus que está fazendo aquele movimento. As leis romanas eram severas e ele estava aqui com medo, temeroso de que os presos houvessem fugido e ele morreria para pagar, e caro com a vida, esta irresponsabilidade. Como explicar um terremoto? Como explicar o inexplicável? Como justificar tamanho evento? Não tem como. Então, ele conclui que o melhor é antecipar a sua própria punição. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Há uma voz dizendo agora, não sei para quem estou dizendo isso, talvez na sua casa, talvez em algum lugar, há uma voz dizendo: tire a vida. Mas há uma voz dizendo: não, eu tenho planos ainda na tua vida, não faças nenhum mal, porque eu sou o teu Deus. Este vendaval vai passar, eu ainda sou Deus sobre a tua vida, não faças nenhum mal contra si, deixe Deus ser Deus. Deus te ama, Deus quer alcançar o teu coração e começar uma nova história linda, da qual você jamais viveu. Portanto, a vida é um dom de Deus, usufrua dela. Eu sei que existem embates, guerras, existem litígios do dia a dia, mas Deus está no controle de todas as coisas. Não pense que seja o fim. Para o carcereiro era o fim, humanamente falando, mas aos olhos de Deus era o começo de algo maravilhoso para ele e para a sua família. O segundo fato que me chama a atenção, a pergunta crucial. O segundo fato que me chama a atenção é a pergunta crucial. Depois que Paulo branda em alta voz, pedindo-lhe que não faças nenhum mal contra si mesmo, chamo-lhe a atenção para o versículo de número 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Senhores, você consegue entrar no texto e perceber aquele homem trêmulo, ainda acometido de um grande acontecimento, espantado, sem acreditar que nenhum dos presos morreram ou feriram, ficaram, que nenhum deles fugiram, e que ainda pedem para que ele não tire a própria vida. Você pode entrar no texto e compreender esse momento. Eu posso, pela fé, porque o que está acontecendo foge absolutamente do que é humano. A tendência era fugirem, a tendência de quer se matar, ótimo, mas não, ainda há um cuidado sobre aquela vida. Então ele pergunta: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? A pergunta que muita gente tem feito, a pergunta que ecoa em toda a terra. Alguns têm feito esta pergunta vez por outra: o que posso fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? Na Bíblia nós temos a figura do jovem rico, que procurou a Jesus chamando-o de bom. Ele fez a mesma pergunta: que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai mostrar um caminho detalhado acerca de como obter a vida eterna. E Paulo, naturalmente, ouvindo aquela pergunta, foi a deixa para que houvesse realmente a continuidade desse texto. Primeiro fato, desespero circunstancial do carcereiro. Segundo fato, a pergunta crucial do carcereiro. Mas, meus irmãos, o terceiro fato, ele é precedido, e a pergunta
e a resposta são precedidas por alguns detalhes importantes. Primeiro, e eu gostaria que você desse uma olhada ainda para o versículo 29, porque o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e aí fez a pergunta. Ele queria enxergar, ele queria ver os servos de Deus. Quando eu penso sobre isso, penso que ele quer ser precisamente perito em olhar como pode esses camaradas ainda permanecerem aqui, poderiam fugir, ainda estão preocupados com a minha vida. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Aí nós temos o terceiro fato, uma resposta sensacional. Uma resposta sensacional. Versículo de número 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Uma resposta sensacional. Não poderia, como não pode, nem poderá haver outra resposta, a não ser esta: crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Paulo aponta para o Cordeiro de Deus. Paulo aponta para o que cabe ao homem: depositar sua fé em Jesus, crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus implica, primeiro, em reconhecer o estado pecaminoso, arrepender-se dos pecados, abandonar os pecados e apropriar-se do perdão oferecido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A palavra crer implica nessas 4 ações: reconhecer o seu estado, arrepender-se dos seus pecados, abandonar os pecados, mas apropriar-se da oferta do Calvário. Crer está nessas dimensões que deve haver a partir do ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra é o que vai acontecer. No versículo de número 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos em sua casa. O que devo fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? Creia em Jesus Cristo e serás salvo. Como crer? Reconheça o seu estado de pecado, arrependa-se dos seus pecados, abra mão deles e, claro, se aproprie da oferta do Calvário. Aí sim você terá a vida eterna. O crer está envolvendo essas 4 ações. Uma resposta sensacional merece um desfecho excepcional. Então, é o 4º fato, um desfecho excepcional. Começou com um desespero circunstancial. Depois, uma pergunta crucial: o que devo? Uma resposta sensacional, culminando com um desfecho excepcional. E qual foi esse desfecho? Escutem. O versículo de número 33. Naquela mesma noite, não foi no outro dia, não foi na semana seguinte,
Foi naquela mesma noite quando o Senhor alcançou o coração daquele carcereiro, como de toda a sua família, porque Paulo e Silas, apesar de estarem surrados, ensanguentados, eles estavam convencidos de que Deus os trouxera para Filipos, para que na verdade ali o Senhor alcançasse e libertasse vidas, e mais, ali estava surgindo a igreja, irmãos. Ali uma nova agência estava se estabelecendo do reino de Deus. Pasmem, como Deus é lindo. Essa igreja que não tinha tantos recursos, que nasceu com esses acontecimentos, é esta igreja que vai sustentar o apóstolo Paulo, que mais tarde ele vai escrever a epístola da alegria, do regozijo. Aleluia, como Deus é maravilhoso. O que Deus faz, eu não preciso questionar, eu não preciso me debater no trabalhar de Deus, eu só preciso crer e confiar de que Deus, quando quer agir, nada e ninguém pode impedir. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Você não precisa estar agora se debatendo, meu Deus, porque isso está acontecendo, porque aquilo aconteceu, porque se abateu esta grande anomalia na minha casa, na minha família, porque isso está acontecendo no mundo afora. Você não precisa perguntar, mas precisa crer e confiar de que Deus está no controle da tua vida, da tua família. Deus ainda é Deus sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Diz o texto que naquela mesma noite, hora da noite, cuidando deles, o carcereiro lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os de sua casa, porque ouviram a palavra. Versículo 32 diz que Paulo pregou a palavra. E participaram de um banquete, pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Não há nada mais glorioso, não há alegria mais gloriosa do que esta, quando alguém aceita Jesus Cristo e a sua casa também. Paulo está usufruindo com Silas de um dos maiores e gloriosos milagres já realizado na vida, na existência do ser humano, que é a salvação da alma. Paulo e Silas, eles não foram teimosos. Eles entenderam os planos, os projetos de Deus. E eu entendo que você e a sua família também estão nos planos de Deus. Jesus quer alcançar o teu coração, quer alcançar a sua esposa, quer alcançar os seus filhos, quer alcançar o teu marido, mulher, quer mexer com a estrutura, mas Ele quer que seus nomes sejam escritos no livro da vida. Jesus veio para essa finalidade. Essa igreja nasceu com esses acontecimentos e se tornou uma bênção na vida de Paulo. Quando ele está preso, porque a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta da prisão. Eu penso que Paulo está rememorando, revivendo e dizendo como valeu a pena seguir aquela visão, como valeu a pena e aquela reunião de oração, alcançando pela graça o coração de Lídia,
a vendedora de púrpura. Como foi maravilhoso discernir pelo Espírito e libertar aquela jovem do cárcere espiritual, da exploração daqueles senhores. Como valeu a pena sermos lançados no cárcere frio, mórbido. Como valeu a pena louvar a Deus e orar a Deus na meia-noite, porque a partir daí o Senhor, Ele age com poder e graça, movendo as estruturas daquela prisão, libertando-os e alcançando o coração daquele carcereiro e consequentemente daquela família, e estabelecendo a igreja na Macedônia, a igreja na cidade de Filipos. Eu quero nesta ocasião, antes de encerrar esta programação, dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, primeiramente, que o que Deus preparou, ninguém vai impedir. Tenha certeza disso. O que Deus programou, ninguém vai interferir. A segunda coisa que eu quero que você entenda, e agora é para aqueles teus familiares, os amigos, que ainda não discerniram esse trabalhar de Deus, e não compreenderam o trabalhar de Deus. Tudo o que está acontecendo na sua vida e na sua casa é porque Deus quer alcançar primeiramente o teu coração e consequentemente a tua família. Sim, esse coração que tem sido endurecido, que tem permanecido pedrificado, Deus quer te dar um coração de carne. Deus quer alcançar o teu coração. Abra o teu coração para o Senhor. Receba-o como teu Salvador. Como resultado, todos ali estavam cheios de uma alegria maravilhosa, por terem crido em Deus. E a preocupação com a vida do carcereiro? Sim, porque se os outros voltaram para a prisão, Paulo e Silas estão livres. Dos versículos 35 a 40. Aquela noite, eles foram guardados de novo no cárcere, porque o terremoto abriram as portas da prisão. As cadeias, as correntes foram soltas, mas o prédio não cai. Eles foram guardados, é o que nos diz o texto. Mas na manhã seguinte, o Senhor já havia preparado o alvará de soltura de Paulo e Silas. Oh, Deus maravilhoso, Deus é bom demais. E Paulo, como cidadão romano, e Silas disse: não, nós não aceitamos esse alvará de boca. Eles venham pessoalmente, os pretores venham. Nós não vamos aceitar sair assim da prisão. Fomos surrados. Paulo era um homem justo. Os pretores vieram, lhes prestaram toda a assistência, pediram desculpas. E Paulo então foi até a casa de Lídia, e ali mantiveram comunhão, os confortaram e seguiu viagem. Sabe, meus irmãos, eu me encanto com isso. Me encanto com isso. Porque quando o Evangelho ele chega na nossa vida e chega na nossa casa,
as coisas mudam, mas mudam para melhor. Mudam e mudam para melhor. Como Deus é maravilhoso. Deixe Jesus entrar na tua vida, entrar na tua casa, e você vai gozar de uma profunda alegria, uma profunda experiência de viver pela fé na presença do Senhor, independentemente de circunstâncias. Com Deus na nossa vida, as coisas são diferentes. Aceita Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta hora. Se você quer receber a Jesus Cristo, faça esta oração. Senhor Jesus, eu te recebo agora no meu coração, reconhecendo que sou pecador, meu estado de pecador. Eu abro mão dos meus pecados, eu os confesso, eu os deixo nesta hora e me aproprio da oferta do Calvário, que é a vida eterna. Escreva meu nome no livro da vida e me ajude a que eu possa continuar vivendo para o louvor da tua glória. E ensina-me a viver, Senhor Deus, na tua dependência. Eu oro e te agradeço pela bênção da minha salvação e profetizo a salvação sobre a minha casa, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Antes de nós voltarmos para as nossas casas, pelo menos a equipe que aqui estão, os irmãos que nos ajudam na transmissão deste culto, e antes de despedir você, aqui você tem uma noite de paz na presença do Senhor. Eu quero falar aos membros da Igreja Batista Remaná. Pedir que os irmãos intensifiquem as suas orações, continue orando ao nosso Deus, orando para que voltemos para as nossas atividades seculares, que haja realmente uma paz que exceda todo entendimento, que massacre completamente essa divergência a qual nós temos assistido nas mídias sociais, onde nós temos visto um desmantelo no campo político, social, econômico, que esta batalha ela só vai ser vencida pelo poder da oração. Então, não podemos baixar a guarda, precisamos orar, orar e orar a Deus. Por outro lado, eu faço aqui um apelo aos meus amados irmãos. É sabido que nós temos a estrutura muito grande, nosso templo, as dependências, nosso templo. Para manter esse lugar é desafiador. A igreja, ela não conta com nenhuma ajuda governamental, seja estadual, federal, estadual ou municipal. A igreja sempre se manteve através dos dízimos e das ofertas. E eu sei que nós estamos, todos nós, passando esse vendaval juntos. Mas eu creio, meus irmãos, que Deus é o Deus do ouro e da prata. É o Deus que não vai nos deixar faltar absolutamente. Estou dizendo isso para que você realmente não perca a visão dos dízimos e das ofertas. Você tem aí uma conta que está sendo apresentada para que você possa fazer a sua oferta ou o seu dízimo. Talvez por impossibilidade de sair de casa ou pela aglomeração que nesses dias temos visto nos bancos, fique difícil para você o fazer. Algumas pessoas ainda não têm a intimidade, não é, de movimentar recursos via internet e etc. Tudo bem, nós entendemos. Aqueles que podem, faça isto. Os que não podem, a secretária está de segunda a sexta-feira no primeiro horário e você poderá o fazer, tá? Ou de outra forma,
você pode entrar em contato também com a secretária e, consequentemente, estaremos vendo uma melhor maneira de você nos ajudar a permanecer, não é, a cultivando o nosso espaço, nosso lugar aqui de adoração, de louvor ao nosso Deus. Então, pedimos que os irmãos, nesta semana, nos ajudem nesse sentido. Alguém já disse que tudo está parado, menos as contas que continuam a chegar nas nossas caixas postais. E a igreja, ela também tem esta mesma demanda, né? Ela tem também sido visitada por suas contas. E nós estamos pedindo que os irmãos, de forma muito graciosa, nos ajude a que possamos preservar o nosso ambiente e glorificar o nome do Senhor. Até aqui, os irmãos podem ficar tranquilos que Deus tem honrado os compromissos, mas nós precisamos continuar honrando os compromissos. Louvado seja o nome do Senhor pelo Ministério de Finanças da igreja. Deus tem levantado uma equipe extraordinária, que de forma muito responsável tem administrado os recursos nesses dias de dificuldade. Mas precisamos fazer a nossa parte, tá bom, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe e nos guarde poderosamente. Lembre-se que Deus é o nosso Deus de provisão, dono do ouro e da prata, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus e lembrando que quarta-feira, se Deus nos permitir, às 19h30, vamos estar juntos transmitindo o culto de ensino. No domingo, o culto da escola bíblica dominical e à noite neste horário, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pedimos inclusive desculpa aos irmãos, hoje nós começamos o nosso culto, a nossa programação atrasados, não é? Houve realmente aqui uma dificuldade em acessarmos, não é? O YouTube, não foi possível. Nós fizemos aqui algumas manobras, os irmãos fizeram manobras para que pudessem estabelecer contato com o YouTube, não foi possível. Começamos pelo Instagram, ao Facebook, mas agora parece que se normalizou. E os irmãos que não tiveram condições de assistir e participar do culto, esse culto vai ser disponibilizado, foi gravado, e logo após, aqui na íntegra, ele vai ser lançado para que você possa assim acompanhar desde o início. Se não hoje, amanhã você vai poder estar já participando do culto para a glória e honra do nome do Senhor. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua palavra, por sua promessa, que tem fortalecido a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor levante as suas mãos poderosas sobre esta família, que ora, meu Senhor, está conosco, que a tua gloriosa bondade sobre eles sejam agora, meu Senhor, presentes nas suas vidas, abençoando, meu Deus, esta família em todos os sentidos, e as famílias de forma geral. Que o Senhor, meu Deus, guarde-nos de todo mal, proteja-nos, meu Senhor, e mais uma vez rogamos em favor do presidente da República, ó Deus, dos governadores do nosso estado, do nosso país, ó Deus, de diversos estados, dos prefeitos, em especial da nossa prefeita, que o Senhor, meu Deus, dê a ela sabedoria. Pedimos, meu Senhor, pelos empresários, pedimos, meu Senhor, que tu venhas, Pai Santo, aquietar o coração dos empresários, daqueles que são profissionais, liberais, os autônomos, que estão preocupados, meu Senhor, com tantas contas e não sabem como irão, ó Deus, a honrar esses compromissos. Ó Deus, tem misericórdia, aquiete o coração daqueles que não estão podendo dormir, Senhor, por conta dos seus compromissos. Nunca, ó Deus, acumularam contas, sempre foram responsáveis, mas neste momento, Senhor, estão, ó Deus, sendo solapados com a impossibilidade de honrar os seus compromissos. Ó Deus, aquiete esses corações.
Pedimos, meu Senhor, que o Senhor acalme também o coração deste homem, desta mulher, desses filhos, ó Deus, que possamos, meu Senhor, logo, logo voltarmos, meu Senhor, para a vida normal, normatizada, Senhor. Para isso, meu Deus, nós clamamos a Tua intervenção. Que o Senhor, meu Deus, nos dê uma noite de paz em Tua presença. É esta a nossa oração e a fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe.